e aí vamos iniciar a nossa aula. Então, meu povo, boa noite, né? Nós vamos iniciar a nossa aula agora. A aula hoje, ela vai tratar de temas que ocorreram atualizações na saúde, em algumas situações da saúde, de 2021 para cá, e algumas alterações e atualizações importantes. Que atualizações são essas? Atualizações de calendário vacinal, do tratamento de algumas doenças infecto-contagiosas, das notificações de algumas doenças infecto-contagiosas, também da possibilidade de algumas alterações, como da lei da esterilidade, né? A lei que promove a esterilidade no ser humano. E aí, a gente, quando se fala em esterilidade, a gente quer relacionar muito a situação apenas da laqueadura, né, para a mulher, mas nós temos que entender que existe a possibilidade também da vasectomia, e que tanto a vasectomia quanto a laqueadura são processos de esterilidade. Vamos falar aqui sobre as doenças de notificação compulsórias, a atualização que teve do Ministério, quais doenças agora foram inseridas, e por quais motivos elas foram inseridas. E aí a gente vai começar a dar uma pincelada em calendário vacinal, certo? Hoje mesmo já tive a informação potencialmente, não vai cair nessa prova de concurso agora, mas vai ter atualização na forma de vacinar a Covid-19 contra a Covid-19, que potencialmente vai se tornar uma vacina de rotina e por campanha, não vai ter mais, possivelmente não vai ter mais sala de vacina de Covid, mas vai ter campanha de vacina contra a Covid, que é campanha de rotina anual, como acontece já a da influenza, do sarampo, da VOP e de tantas outras, ok? Então, vamos lá. Primeira atualização que nós vamos falar hoje é a atualização do teste do pezinho. Todo mundo conhece, todo mundo sabe o que é o teste do pezinho. É um teste, é um exame, na verdade, que vai detectar possíveis doenças congênitas do bebê. E esse teste deve ser feito o mais precoce possível. Necessariamente ele aconteça em torno aí de até 28 dias. A rede particular, a rede privada, ela já faz um teste bem mais avançado e faz com que alguns indivíduos procurem ou procurassem a rede privada. Só que em 2021, para ser mais preciso, no dia 26 de maio de 2021, foi sancionada a Lei 14.154, que é a lei que vai alterar o teste do pezinho, fazendo com que alterava, de certa forma, o estatuto da criança e do adolescente. E aí fala lá no estatuto da criança e do adolescente que é necessário ter a triagem neonatal do teste do pezinho, que é o famoso teste do pezinho. E aí, antigamente, se fazia o teste do pezinho para detecção de poucas doenças. Com essa atualização da lei, que é um avanço significativo do governo federal antigo, e aí muita gente até fala, o governo federal antigo não teve melhorias na saúde, e uma delas é a do teste do pezinho. Por que essa lei é importante? Porque ela alterou e deu maior possibilidade de verificação de doenças na primeira infância e a detecção dessas doenças através de um exame, que é o exame do teste do pezinho. Então, ficou o quê? Ficou determinado que o Ministério da Saúde, através das secretarias municipais estaduais de saúde,
e por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que é quem vai fazer o teste em si, vai ter uma abrangência maior em possibilidade de verificar agravos e doenças. Daí, o SUS ele agora vai fazer um teste bem mais amplo, com a mesma quantidade de sangue, com o mesmo espaço, com a mesma indicativa de precocemente ter uma perspectiva de tratamento mais precoce dos agravos de doença. Anteriormente, geralmente, o que a população acredita? É que o leigo, ele acha que teste do pezinho só serve para encontrar, saber se a criança tem anemia falciforme ou traço para anemia falciforme. Porém, com o teste ampliado, ele pode chegar a dezenas de doenças, a verificação dessas dezenas de doenças. Então, esse é um avanço, uma atualização. Essa lei veio para melhorar o teste do pezinho. Essa aplicação, logicamente, ela não aconteceu no mesmo estado. Não foi lá em 2021. Ela acontece um ano depois. Então, essa atualização do teste do pezinho, ela passa a ter vigor no dia 26 de maio de 2022, porque é uma lei que vai demorar um ano para entrar em vigor. E por que precisa desse ano? Para o SUS se preparar, se organizar, os laboratórios também se organizar. Ok? Então, essa é uma das situações de atualização, que você deve entender que, que o Ministério da Saúde modificou, ampliou o teste do pezinho para a quantidade maior dessa cobertura. Por que ele fez essa ampliação? Qual foi a necessidade dessa ampliação? Tentar fazer com que as pessoas adoecessem menos no decorrer da vida. Se tu consegue identificar doenças precocemente, tu trata elas também precocemente, impedindo que o indivíduo venha se tornar um problema maior no futuro. E também entender sobre a questão da microsuplementação que vai acontecer depois. Qual criança precisa ser atendida com determinado especialista ou não. Então, esse é um ponto importantíssimo, que é dessa atualização do teste do pezinho, que é uma ampliação, na verdade. Então, isso vai acontecer. O professor ampliou, então o tempo também ampliou? Não. Precocemente, o teste do pezinho tem que ser feito antes dos 28 dias. Do mesmo jeito, da mesma forma. Necessariamente, seria bom que todo teste do pezinho fosse feito antes do 8º. E existe já estudo falando que era bem melhor se fosse antes do 5º dia de vida. Porém, a gente sabe de todas as situações que podem acontecer, demanda, dificuldade de acesso, porque a gente sabe que as cidades, às vezes, têm um único posto de coleta do teste do pezinho, e isso vai dificultar. Mas, no geral, a lei ela veio para ampliar. Então, pode acontecer de cair na prova, em alguma prova de concurso, sobre essa ampliação do teste do pezinho. Essa ampliação ela veio para melhorar. Como eu falei para vocês, ela veio simplesmente para melhorar o teste do pezinho, né? Que já era muito bom, porque já fazia já buscava solução para um problema genético ou congênito que a criança já nascia. Imagina se não tivesse teste do pezinho, para uma mãe não entender que a criança tinha anemia falciforme. E aí a anemia falciforme, que é a derivação da célula, que é redonda, arredondada, a hemácia, para ela ficar no formato de foice e não ter circulação. Aí a criança ia sentir dor, uma série de situações que, com o teste do pezinho, tem esse diagnóstico
mais cedo, um diagnóstico precoce, que pode ser tratado precocemente também. Então, essa é uma das situações importantes, porque com o teste feito tanto precocemente quanto abrangendo mais doenças, você tem como encontrar soluções mais rápidas. Logicamente, é sabido que quanto mais cedo você descobre uma doença, mais cedo você consegue tratar ela. Ok? Então, vamos ter toda essa situação de ter essa ampliação do teste do pezinho, né? Que é uma necessidade, hoje, né? Uma necessidade vital, né? E real do nosso dia a dia. O que vai acontecer? Então, pode acontecer sobre a atualização da lei. Uma coisa importante é saber que essa lei ela foi sancionada pelo então presidente da República, né? Na época era o senhor Jair Bolsonaro, e ela entrou em vigor ano passado. Então, ela foi sancionada pelo Bolsonaro foi sancionada pelo Bolsonaro em 21, mas ela só passou a ter vigência em 22. Ok? Então, essa é a primeira atualização que eu queria frisar com vocês já hoje, que é uma coisa importantíssima. O segundo ponto que nós vamos atualizar hoje, vamos lembrar disso, você está aí, anota, porque é importantíssimo você anotar, é a situação da alteração da lei que oferece esterilização no planejamento familiar, que é a lei de esterilização para o planejamento familiar. Que lei é essa? É a lei que oferece laqueadura e vasectomia, que são procedimentos de esterilização. Ocorreu uma mudança da lei também no ano passado e também no governo federal do então presidente Jair Bolsonaro, que também é um avanço para a saúde pública e é um avanço para a questão do empoderamento feminino, que também está correlacionado a essa situação. A lei ela foi alterada no dia 2 de setembro de 2022, ano passado. Foi sancionada pelo então presidente e passa a ter vigor imediatamente. Então, ela já está em vigor, ela já está acontecendo. Qual foi a alteração? Foi a alteração de uma lei do tempo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que dava direito às mulheres e homens a fazerem o processo de esterilidade. Como é esse processo? Fazer uma laqueadura. O homem fazer uma vasectomia. Só que tem regras na lei de 96 de Fernando Henrique que diziam o seguinte, que para a mulher fazer a laqueadura, ela precisava ter 2 filhos, 25 anos, 2 filhos, e ter o consentimento do seu companheiro, do seu esposo, cônjuge, companheiro. Então, precisava da autorização. E o homem, da mesma forma, 25 anos, 2 filhos, e precisava da autorização da mulher para fazer a vasectomia. Então, os processos de esterilização eles eram regidos desta forma, antes da lei nova que foi sancionada pelo presidente, pelo antigo presidente. Então, nós temos agora uma lei nova. E o que é que diz essa lei nova? O que é que fala essa atualização? Ela fala o seguinte, lá no artigo 10 da lei, ela fala que agora o processo de esterilização ele deve ser facilitado, porque agora a mulher e o homem podem fazer o processo de esterilização com 21 anos de idade. Então, agora pode fazer laqueadura com 21 anos, desde que a mulher tenha 2 filhos, mas não precisa do consentimento do cônjuge. Existe essa questão de não precisar mais do consentimento, porque ela vai determinar e decidir
a sua própria vida e a sua condição de saúde. No homem é da mesma forma. 21 anos, 2 filhos, pelo menos 2 filhos, vivos. É bom frisar isso. O filho tem que estar vivo. 21 anos, maior de 21 anos, 2 filhos vivos, mas não precisa mais da autorização, tanto para homem quanto para mulher. Então, essa é uma questão importantíssima. Importantíssima. Dessa atualização. O que mudou? Mudou que antes era 25 anos, agora é 21. Mudou que antes precisava de autorização, agora não precisa mais, tanto para homem como para mulher. Porém, a lei nova, ela traz um ponto importantíssimo, que é o ponto de que o processo de laqueadura ou de vasectomia, ele precisa ter pelo menos 60 dias de processo. Tem que ser observado um intervalo mínimo de pelo menos 60 dias para que ocorra o processo de laqueadura ou vasectomia. Por que precisa desse tempo? Para que essa pessoa não tome a decisão de fazer a laqueadura ou a vasectomia de cabeça quente ou sem pensar, por impulso. Porque grande parte da população que faz laqueadura ou vasectomia se arrepende porque fez por impulso. Depois é algo irreversível. Na grande maioria das situações, porque laqueadura a gente sabe que às vezes acontece falhas, mas na grande maioria das vezes é irreversível. Então, o processo hoje, nessa nova lei, ele diz o seguinte, que homens e mulheres podem fazer processo de esterilização com 21 anos, mais de 21 anos, com 2 filhos vivos, sem autorização do cônjuge, porém, no intervalo mínimo de mais de 60 dias. Sendo que, e aí esse é um outro ponto importante, que quem vai passar pelo processo de esterilização, agora ele precisa passar por um atendimento de uma equipe multidisciplinar. Enfermeiro, médico, psicólogo, terapeuta, para entender a realidade, e aí entra também o assistente social, para entender a realidade que esse indivíduo está inserido e compreender e até, em algumas situações, desmotivar o indivíduo a não fazer laqueadura ou vasectomia. Então, quem vai passar pelo processo de esterilidade agora precisa também passar por esse atendimento da equipe multidisciplinar, que por muitas das vezes vai ter a visão de tentar desencorajar a pessoa de fazer o processo de esterilização. Por que o Estado brasileiro vai pensar em desencorajar o indivíduo de não fazer o processo de esterilização? Porque nós não fazemos contingenciamento populacional. O Brasil não suprime a sua população para que ela não cresça, como fazem outros países, que tem a questão da quantidade de filhos por casal. Então, no Brasil, é uma escolha, é um direito de escolha ter ou não ter filhos. Então, no Brasil, você tem casais que podem ter 12 filhos por decisão própria, mas tem casais que podem ter um filho ou nem um filho por decisão própria. Porque, além da esterilidade, né, que é a vasectomia e a laqueadura, existe também os outros processos de planejamento familiar, como a pílula dia seguinte, existe os injetáveis trimestrais, os injetáveis mensais, né, de a cada 30 dias, de a cada 90 dias, existe a comprimido de uso contínuo, comprimido de ciclo 21, que é a cada 21 dias, para que venha um novo ciclo menstrual. Então, existe uma série de outros
métodos de não esterilidade, apenas de não fecundação. Porém, esse de esterilidade, esse é a atualização. Porém, lembra disso, na lei nova, não precisa de consentimento. Isso é uma coisa que potencialmente vai cair na prova do concurso, porque é algo novo. É uma mudança que aconteceu recente, está fresquinha agora em 2022. Então, isso possivelmente vai cair numa prova. Por quê? Era tema de muita discussão. Essa situação de que o homem não tinha direito à mulher para impedir ela de fazer laqueadura, não. Ou que a mulher não tinha poder sobre o homem para impedir que ele fizesse ou não uma vasectomia. Então, a lei nova exclui esse item. Esse item é importantíssimo. O que é que diz a lei nova? Pode fazer esterilidade quem? Maior de 21 anos, 2 filhos vivos, sem consentimento, passando por um processo de, no mínimo, 60 dias, e tem que ter sido atendido por uma equipe multidisciplinar. Não é simplesmente, eu quero fazer a laqueadura, eu quero fazer uma vasectomia, e você decide hoje e amanhã vai fazer a laqueadura ou a vasectomia. Esse processo ele precisa ter no mínimo 60 dias, para que a pessoa reflita se ela realmente quer parar de ter filhos ou se ela depois queira novamente ter filhos. Ok, meu povo? Então, essa é a segunda atualização de hoje. Rápida, mas com um conteúdo extremamente importante para a gente. Então, lembra disso. Porque pode cair a questão na prova da seguinte maneira. Mulher de 21 anos, grávida do segundo filho, olha só, grávida do segundo filho, dá entrada em processo de laqueadura. Aí a pergunta é, essa mulher pode ou não pode fazer laqueadura? Se ela está grávida do segundo filho, e ela está grávida ainda do segundo, então o bebê precisa nascer para ela ter 2 filhos vivos. Então ela não vai, nasce, aí vai esperar o processo de 60 dias, dependendo do tempo de quando ela deu entrada. Então, quando a mulher estiver grávida do segundo filho, ela vai poder dar entrada. Mas ela tem que entender que é 60 dias do dia que ela deu entrada no processo de laqueadura. E aí tem muita mulher que dá entrada no 8º mês de gravidez. Então, ela tem que entender. São 60 dias. Não vai ter como fazer na hora do parto. Né? Não vai ter como fazer na hora do parto, se caso for indicação de uma cesariana. Nem vai ter como voltar com 15 dias, porque ela tem que obedecer esse processo. Por que vai ter que obedecer isso aí? Porque tudo isso é pactuado. É uma lei que, se ela não for obedecida, os municípios, o Estado, os entes federativos, eles podem ser penalizados. E aí a penalização ela pode ser extremamente grave, dolosa. Então, é algo importantíssimo para que a gente entenda. Essa lei, ela traz assim para a gente, né, algo extremamente grandioso, uma mudança grandiosa, certo? Então, não esqueçam disso. Como era a lei antes? 25 anos, 2 filhos vivos, consentimento do marido para fazer laqueadura. Como é a lei hoje? 21 anos, 2 filhos vivos, sem consentimento do marido. Essa é o resumo dessa atualização aqui para vocês. Eu sei que é muito conteúdo, o professor está falando, mas aqui é para você realmente pegar o fio e atualizar. Se atualizar. Por isso o nome da aula de hoje é só atualizações. Que é os temas que aconteceram nesses últimos tempos, do ano passado, porque coisas que estão atualizando agora não vai cair mais na prova do concurso. Porque em 2022, quando o edital saiu, algumas coisas ainda não tinham sido modificadas. Por exemplo, a atualização da campanha de vacina como campanha de vacina de Covid não vai cair. Ah, mas vai acontecer talvez antes da prova a decisão. Talvez antes da prova saia a decisão. Mas o edital não já dizia o conteúdo. Então, eu vou me basear no que tem no edital. E não em algo que está acontecendo agora. Certo?
Então, isso é entender desses conteúdos, né, para a gente verificar, ver o que realmente vai cair na prova ou não. Um ponto importante que pode cair nessa prova, e certamente, possivelmente vai cair, é a questão do Covid. Por que vai cair, professor? Porque nós estamos aí há mais de 2 anos vivendo o Covid-19. Né? 2020, nós começamos com essa loucura de pandemia. Então, Covid vai cair. Só mas Covid não é mais novo. Covid, lógico que é novo. Porque Covid, ele começou a matar pessoas mundialmente em 2020. E aí, ele passa a ser estudado ainda em 2020, rapidamente, por muitos cientistas, muitos estudiosos, para tentar achar solução para o problema que ainda não foi encontrado. Logicamente, nós temos uma vacina efetiva que está conseguindo segurar os casos de Covid, trazendo uma cobertura vacinal muito grande e trazendo o sistema imunológico de proteção para a gente. É tanto que depois que mais de 80% da população foi vacinada, os casos caíram drasticamente. E não foi simplesmente porque o Covid enfraqueceu, foi porque mais gente vacinada protege também os não vacinados. Porque se o vírus ele chega em mim, que sou vacinado, aí ele não evolui, porque os anticorpos que eu tenho vêm e não deixam adoecer. E assim ele mata o vírus, os meus anticorpos, e eu não transmito esse vírus para outras pessoas. Então, o Covid hoje, ele é uma realidade e é por isso que ele se tornou uma doença de notificação compulsória. Ele deixou de ser algo novo para se tornar algo permanente. Assim como a gente gripa anualmente, a gripe está aí, com o vírus da gripe, nós convivemos com ele diariamente. Então, o Covid vai ficar aqui também, no nosso meio. E nós vamos ter que aprender a conviver com ele. Você não vacina da gripe todo ano? A maioria da população vacina da gripe todo ano. Para quê? Para não se contaminar. Então, da mesma forma, vai acontecer com o Covid. Você tem que vacinar anualmente. Esse negócio de contar quarta dose, quinta, vai acabar, acabou. Não vai ter mais. Por quê? Vai ter agora campanha. Todo ano, todo mundo toma uma dose, acabou. Igual a da gripe. E aí fica a proteção o tempo todo. Professor, então quer dizer que agora vamos ter que vacinar mais? Sim. Se tivesse vacina para todos os tipos de doença, é que seria bom. Se tivesse vacina contra câncer de pulmão, contra câncer de cérebro, contra câncer de boca, se tivesse vacina contra HIV, vacina contra sífilis, contra todas as doenças, seria perfeito. Você tomava 1000 vacinas, mas não adoecia de nada. Então, esse é o X da questão. O Covid veio e ele vai permanecer, porque ele é um vírus e vírus se modifica. Ele promove uma mutação de si. Toda vez que ele se sente que ele está perdendo força, ele se modifica. E é por isso que nós vamos precisar nos vacinar anualmente, porque o vírus vai se modificando e a vacina também precisa ser modificada. E é por isso que o Ministério da Saúde, no ano passado, ele regulamentou que o Covid-19 passa a ser doença de notificação compulsória imediata. O que é que isso muda? Muda porque agora todo caso de Covid ele passa a ser notificado e ele tem que ser informado para o sistema de vigilância como outras doenças. Quais doenças, por exemplo, professor? Tuberculose, por exemplo, hanseníase, raiva. São doenças que você precisa notificar, informar a vigilância que tem gente doente desse agravo. Então, agora, as unidades de saúde,
Quando tem um caso específico, já tem que informar numa fichinha, que é a ficha de notificação, e vai enviar para a Secretaria Municipal de Saúde, que a mesma envia para a Secretaria Estadual de Saúde, que vai enviar para o Ministério da Saúde. E isso é importante porque todos os órgãos vão ter esse conhecimento. Só que o Ministério não colocou só o Covid como uma doença de notificação compulsória. Ele colocou também o SARS-CoV, que é a presença do vírus. Porque alguns indivíduos, por N possibilidades que ainda não foram descobertas pela ciência, têm contato com o vírus, mas não adoecem. E a gente conhece, você está aqui assistindo a live, ou vai assistir depois, está assistindo agora, sabe de gente que teve contato, mas nunca adoeceu. Mas o fato dele ter o vírus, ele precisa também ser notificado. Então, porque alguém vai ter vírus, mas não tem sintoma, que são os famosos assintomáticos, que foi uma grande parte da população que foi contaminada, né, no período da Covid. E a gente teve números aí, 16 milhões de pessoas contaminadas com a Covid. Certo, 16 milhões contaminadas, mas não era 16 milhões de doentes. Eram 16 milhões de pessoas que tiveram contato com o vírus e positivaram. Isso não quer dizer que ela venha adoecer. É como alguém que tem contato com o bacilo da hanseníase. Você teve contato. Isso não quer dizer que você vai adoecer. Logicamente, quando você tem contato com o bacilo de Koch, potencialmente a pessoa vai ficar até 7 anos com a possibilidade de adoecer. Só que no Covid, hoje a gente sabe, o novo protocolo do Ministério é de que 5 dias o vírus não resiste mais do que 5 dias dentro do nosso organismo. Então, com 5 dias, o vírus vai ser expelido do nosso organismo, porque nós já temos essa imunidade natural. Quem pega Covid, cria anticorpos. Quem tomou vacina, também cria anticorpos. Para que você, quando vier ter uma nova contaminação, os anticorpos já trabalhem na sua defesa, ou na possibilidade de defesa. Ok? Então, essa é uma outra atualização. Doença de notificação compulsória teve o acréscimo do Covid-19 como notificação imediata. Precisem imediatamente já informar a presença do vírus no indivíduo, informar a vigilância. E o monkeypox, né? O que é monkeypox? É a dita vulgarmente varíola dos macacos. A varíola dos macacos também não teve a mesma proporção do Covid, graças a Deus, e graças a Deus, e que os homens estudiosos rapidamente entenderam as formas de contágio. E aí o Covid foi muito importante nisso, porque o Covid a gente não soube lidar bem no começo, porque foi uma pandemia, e aí foi algo muito rápido. Em vez da gente tratar as pessoas, a gente foi a testar todo mundo, e teste não cura ninguém, eu sempre digo isso, e a gente tinha que tratar sintoma e não testar. Logicamente, com o monkeypox foi diferente, a sociedade entendeu, a sociedade científica entendeu que era preciso logo isolar os casos, tratar e dissimular informação, disseminar informação, né? Disseminar, colocar informação em tudo quanto for de lugar. Quando teve o primeiro caso de monkeypox no Brasil, todo mundo já sabia o que fazer. Todo mundo já sabia as informações, porque foi logo disseminada essa informação para todo mundo. E aí, no Covid, não. Tem um caso em São Paulo, tem um caso em tal lugar. Aí, os casos eram escondidos. E aí, ninguém passava informação. Aí, a informação que passava era errada. Porque dizia, não pode apertar na mão que pega Covid, não pode abraçar porque pega Covid. E aí, depois foi tudo isso caindo por terra, porque a informação estava errada. Então, a informação salva a vida. No monkeypox foi isso. Muita informação para a sociedade
E aí todo mundo começou a pensar, opa, vai ter que usar máscara de novo, tem que usar o álcool gel de novo. De repente, podia ter surgido uma nova pandemia, mas não surgiu, porque as medidas de informação foram maiores para a população já se cuidar. E os isolamentos de caso e tratamento do mesmo. Sem contar que ela também não tinha a mesma potencialidade letal do Covid, porque ela era uma variação da varíola. Varíola que o Brasil já passou por um período sombrio, lá em 1904, como vocês sabem, a gente teve uma aula de resumo do SUS, né? E nessa aula de resumo do SUS eu até expliquei para vocês que teve a revolta da vacina. Então, gente, meu povo, é importante a gente entender dessa situação, que informação salva vida. E o Covid, né, hoje ele é fraco, não porque ele seja um vírus fraco, mas porque existe uma cobertura vacinal muito grande. Ok? Então, essa é a outra atualização que eu tinha para a gente hoje. Ah, professor, foi muito conteúdo. Teste do pezinho, monkeypox sobre atualização, que agora é notificação, doença de notificação compulsória. Você falou que o Covid agora é doença de notificação compulsória, imediata. A presença do vírus, né, do SARS-CoV-2, que pode desenvolver a Covid. E as atualizações que eu falei da lei de esterilidade. E aí, meu povo, a gente vai revisar esse conteúdo. E aí, essa aula aqui vai ficar salva aqui no meu YouTube. Você pode vir, pode assistir de novo, né? Vai ficar aqui pré-salva para que você assista. E aí, bateu uma dúvida, vai no meu PV lá, vai lá no grupo do WhatsApp, conversa, eu mando PV, o professor me responde e aí a gente tenta responder. Mas essa é a atualização de hoje, ok? Nós vamos ter novas atualizações como essa, de assuntos que eu vou encontrando e vendo que são importantes, né, para a prova do nosso concurso, certo? Então, essas são atualizações importantes. E aí eu vou estar mandando materiais para vocês. Hoje, desse material aqui, eu estou fazendo um resumo e vou enviar. Acho que a aula de hoje foi bem esclarecedora, dá para você ter tirado suas dúvidas, né? E se tiver dúvida, me chama no PV que a gente tenta responder, certo? Nossas aulas possivelmente serão todas agora por aqui, por essa plataforma, que é a plataforma global, né, de amplitude bem maior, onde você vai poder assistir aqui e depois entrar novamente para assistir de novo, né? Porque na outra plataforma a gente tinha 1 hora de aula gratuita, num grupo fechado, que a gente vai usar outras vezes, em outros momentos, mas que a gente não tem como gravar e deixar gravada. Aqui a gente vai ficar com a aula nossa gravada, ok? Com esse recurso agora que eu adquiri, né, pela questão do YouTube, de ter a conta, né, facilitando a enfermagem, agora eu também vou gravar os vídeos e vou enviar os vídeos aqui nessa página do YouTube e você vai poder assisti-los, né? Então já tenho alguns vídeos curtos aqui que eu já até enviei para vocês no grupo e vou agora criar novos vídeos, aulas e vou jogar aqui dentro dessa página do YouTube. Você pode assistir, pode mandar para alguém, se quiser ou não, né? Eu acho que até download, acho que dá para fazer, tá bom? Então, fiquem com Deus e dúvidas a gente tira no grupo, né? Qualquer dúvida a gente vai ter que tirar lá no grupo e eu vou tentar mandando áudio para ser mais rápido a resposta, tá bom, meu povo? Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.